Shalom, eu sou Havaya Ben Kenesi. Eu vou estar fazendo uma série de vídeos onde eu vou pegar várias nomenclaturas, vários nomes que estão se apresentando como pronúncia original do tetagrama. Porque é assim, falácia por falácia não comprova nada, mas o que torna autêntico uma falácia é a prova gramatical. Então, para um nome, uma fonética ser a fonética original do tetagrama, ela tem que estar em perfeita harmonia com as regras gramaticais do hebraico, desde o hebraico mais antigo ao hebraico contemporâneo, o hebraico bíblico, paleo-arcaico, enfim. Então, eu vou começar a analisar pelo nome acadêmico, o nome que foi escolhido pela parte acadêmica, que é um nome que se supõe que seja o mais próximo da pronúncia original. Isso pode ser verificado pelo grande gramático Gessenio, que ele, na sua gramática, que é considerada uma gramática científica, ele diz que essa determinada pronúncia, a qual eu vou colocar aqui no quadro, e a gente vamos analisar dentro da regra gramatical do hebraico, se harmoniza com as regras gramaticais. E ele diz que essa pronúncia é a mais próxima, não é que seja original. Só que tem alguns estudiosos que já falam dessa pronúncia como se fosse a original. E já se tem uma boa influência dentro dessa visão. Então a gente vai analisar. Então esse é o primeiro vídeo e por fim eu vou fazendo os vídeos, tá bom? Então a pronúncia é a pronúncia Yahvé. Ela é assim. Essa aqui é a pronúncia acadêmica, o nome acadêmico que é escolhido, que na verdade foi um acordo acadêmico, existem alguns livros de gramática que falam sobre isso, que foi um acordo acadêmico que se teve sobre essa pronúncia. Então a gente vai entender qual foi as principais bases, como foi que se chegou a isso. E tem uma coisa bem interessante sobre essa pronúncia que eu vou estar falando, acho que lá pelo meio, pelo final do vídeo, então eu aconselho você ficar até o final do vídeo, tá bom? Vamos lá. Temos aqui Yahvé. Eu vou escrever em hebraico e também o tetagrama, né? E vou botar os sinais massoréticos que representa essa pronúncia aqui para poder a gente fazer uma análise, tá certo? Então vamos lá. Aqui temos o Yod, o Re, o Vav e o Rei. Aqui temos o tetagrama, lembrando que nomes hebraicos, palavras hebraicas, se lê da direita para a esquerda. Então temos aqui o Yod, o Re, o Vav e o Rei. Tetagrama. Agora eu vou pontuar ele para ficar com essa pronúncia que é a pronúncia acadêmica, tá certo? Vamos lá. Patá, Shivá, Segol. Esses aqui são os sinais massoréticos, tá? Que as pessoas confundem muito é dizendo que porque está usando sinais massoréticos, então está usando regras do hebraico moderno. Não, isso é um erro. Os sinais massoréticos, eles preservam a pronúncia original das palavras. Quem fala o contrário disso não consegue provar gramaticalmente. Ou seja, de novo, fica só na falácia. E falácia por falácia não comprova nada. Mas eu ainda vou fazer um vídeo mostrando a importância dos sinais massoréticos.
que vai refutar essa questão de se dizer que os sinais massoréticos adulteraram a pronúncia e tudo. Não, pelo contrário. Na verdade, os sinais massoréticos eles preservaram a pronúncia original. Mas olha só, temos aqui o sinal massorético patar, temos Shivá, Segol. O patar ele equivale ao A breve ou A normal. Aqui temos o Shivá. Dependendo da posição do Shivá e da palavra que ele tiver, ele pode ter som ou não. Nesse caso aqui, ele não tem som. Qual é o papel dele? O papel dele está mostrando que aqui é o final da primeira sílaba. Ele vai marcar aqui a divisão silábica, tá? E o Segol equivale ao E. Um E breve, um E normal. Mas como geralmente no hebraico a acentuação da palavra é no final, mesmo esse Segol estando aqui, ele tende a ser como se fosse acentuado aqui, tá? Isso é um ponto importante. Então, essa pronúncia aqui é Yahvé. É esse aqui, ó. Yahvé. Como que a parte acadêmica chegou a essa pronúncia? Basicamente foram duas referências que eles chegaram. Uma das referências a gente tem lá em Êxodo, né? Lá onde o Eterno manifesta seu nome a Moshe, a Moisés, lá em Êxodo. E lá é usado em hebraico a palavrinha hebraica Yehie. Vou escrever aqui para a gente poder analisar, tá? Fazer uma linha aqui para não misturar, certo? Então, é essa palavrinha que a gente tem lá. É essa palavra aqui, ó. O Aleph, o Re, o Yud e Re. Essa palavra é pronunciada Yehie. Então, o que que acontece? Isso aqui, ó, é um verbo imperfeito. Eu vou botar os sinais massoréticos para poder a gente analisar direitinho, tá? Aqui a gente tem aqui Segol Hataf, a gente tem o Shivá e a gente tem o Segol. Então o que acontece? A parte acadêmica entendeu que isso aqui, que é traduzido como eu sou, mas a tradução precisa e literal desse ye é eu serei. É a tradução literal e precisa. Pode ser traduzido como eu sou? Pode. Tem passagens na antiga aliança em hebraico onde só é possível entender determinado versículo no sentido eu sou. Não dá para entender eu serei. E lá se encontra-se essa palavrinha aqui. Então dá, tá certo? Então pegou-se aqui o Segol, a referência aqui do Segol, e aplicou como última vogal aqui dessa palavra. Isso aqui vem da forma contraída do tetagrama, que é o que? É o IA. Vou fazer aqui o IA. Basicamente é isso aqui, ó. Vamos lá, vamos entender. Então temos aqui o IA. Às vezes o IA ele aparece com um ponto aqui no meio, principalmente quando ele está só, mas às vezes ele aparece como sufixo em nomes sem um ponto aqui, tá certo? E já teve achados arqueológicos
onde ele foi achado só com o sinal maçorético aqui, o Kamtkadol, sem o ponto aqui no meio. Então, isso é uma preocupação a menos. Esse ponto no meio é mais característico dessa forma aqui. Ela é uma forma contraída, tá certo? Então, a pronúncia dela é essa aqui, ó, Iá. Esse Y aqui está representando o Yud, e esse H aqui está representando o Rei. E a vogal está aqui, que ela é emitida por esse Rei. Mas esse Rei aqui, ele tem que ter a representação consonântica dele. E não fecha a sílaba, tem representação consonante. Você que pesquisa, estuda um pouco de gramática, você vai verificar isso que eu estou falando. Então, ele tem que ter o H aqui, tá? Então, o que acontece? O IA é isso aqui, ó. Quando vai para o tetagrama, como o tetagrama é composto de 4 letras e o IA é apenas um bigrama, que quer dizer 2 letras, então há uma pequena mudança. Não pode ficar esse Kamtikadol, esse sinal maçorético, não pode ficar aqui. Por quê? Porque se eu botar ele aqui no tetagrama, esse Sheva que é mudo, que ele está mostrando que aqui é o final da primeira sílaba, ele vai passar a ter som. Porque o Sheva, se antes dele tiver uma vogal longa, ele tem som. Tá certo? Então, o que acontece? Tem que usar aqui o patá. Patá, ele não é uma vogal longa. Então, permanece o som. É por isso que fica essa forma aqui. E não com essa aqui. Tá? Então, o que acontece? Temos aqui o E, que vem dessa referência aqui. Tá certo? Uma outra referência são algumas transcrições gregas com referente ao tetagrama que tem no final o som de E. A mais assim, podemos dizer, a mais evidente e que fortifica muito, representa muito o tetagrama, é a forma grega Iabe. Vou botar aqui a gente fazer a análise, tá? É basicamente isso aqui, ó. Tá bem? É essa forma grega, tá? Pronunciada como Iabe. Então, por causa desse E aqui, ó, tá no final, entende-se que tem que ter um E aqui. Então, essas duas referências é basicamente o que tem de mais sólido para se deduzir que seria Yahvé. Só que vem um detalhe. O erro dessa pronúncia, falando gramaticalmente em hebraico, é justamente esse é. Significa o quê? Que fora esse segol, essa vogal é, todo o resto está correto. Tá certo? Olha só, eu vou marcar aqui pra gente analisar aqui direitinho, tá? Então, eu marquei aqui Segol, né? Que é o E de Javé, certo? Agora a gente vai entender aqui por que que não é. Eu vou apagar aqui para poder a gente fazer essa análise dentro da regra gramatical, certo? Vou apagar aqui as referências, poder a gente analisar direitinho, tudinho. Olha só. Primeiro a gente tem que saber da regra das vogais primárias, as vogais originais em hebraico, tá? Vou fazer uma linha aqui de novo, certo? Então, olha, temos basicamente aqui um triângulo, tá? Aqui tem a vogal primária a vogal primária I e a vogal primária U. Essas aqui são as vogais primárias. Se você consultar uma boa gramática de hebraico, por exemplo, tem uma gramática que é
Gramática Elementar do Hebraico Bíblico, do Guilherme Kahn, que lá tem uma referência, fala das vogais primárias, tem aqui o A, o I e o U são as vogais primárias, tá? Então, o que acontece? As vogais primárias, quando ocorre a contração da vogal I com a vogal A, surge a vogal secundária E. Quando acontece a contração da vogal I com a vogal U, surge a vogal secundária O. Geralmente é isso. Então, a contração entre as vogais é que gera as vogais secundárias. Quem é as vogais secundárias? Vogal secundária é o E o O. Na verdade, quem são as vogais primárias? As vogais primárias é o A, o I e o U. Lembrando que a gente está falando aqui de vogais primárias, não estamos falando de letras hebraicas que se comportam como se fossem vogais, tá certo? Estamos falando de vogais. Então, vogais primárias é o A, o I e o U. E a vogal secundárias, que surge da contração das vogais primárias, é o E e o O. É aí que você começa a analisar e entender. Se a pronúncia original do tetragrama for Yahvé, então a gente tem um problema, porque na última sílaba a gente tem um E. E o E, ela é uma vogal secundária. Então a gente teria que ter uma contração do I com A. Mas essa contração só é possível na primeira sílaba do tetragrama. Seria possível. Aqui a gente não tem essa possibilidade de contração. Tá certo? Esse é o primeiro ponto. Mas olha só, vem outro ponto que vai acrescentar mais ainda na questão das vogais primárias. Aqui é quando a gente faz a análise do que? Do Imut Hakriá. Imut Hakriá é uma regra muito antiga que explica que algumas letras hebraicas elas têm sons de vogais. Uma coisa bem importante, além de se saber que o hebraico se lê da direita para a esquerda, é saber o que? É saber que o alfabeto hebraico ele é um alfabeto consonantal. O que significa isso? Significa que ele é um alfabeto formado somente de consoantes. Todas as letras hebraicas são consoantes. Então, para uma letra hebraica exercer a função de uma vogal, como eu vou mostrar agora no Imut Hakriá, tem que se saber a regra. Não é simplesmente pegar a letra e aplicar lá. Olha, essa letra hebraica é o A, essa é o I, essa é o U, essa é o O, essa é o E. Não é assim que funciona. Tem que estar em harmonia com a regra gramatical. Porque se está fora da regra gramatical, além de ser falso, é invenção da cabeça de quem fala. Porque falácia por falácia, como eu sempre digo, não prova nada. Então, o que torna uma falácia algo que é falado, que é afirmado, só é verdadeiro quando se tem a prova gramatical daquilo que está afirmando. Se não tem prova gramatical, então não serve. Pode ser quem for. Pode ser dicionário, pode ser enciclopédia, pode ser professor, pode ser o que for. Tem que estar de acordo com a gramática. Se não está, se faz determinada afirmação e não está, então é apenas falácia. Nada mais. Tá certo? Vamos lá. No Emute Hackear, a gente tem, olha só o seguinte, a gente tem o Aleph, a gente tem o Re. Esse Re, ele aparece duas vezes no tetagrama, tá certo? Preste atenção. Temos aqui o Vav,
Esse VAV, ele aparece aqui, ó, uma vez no tetagrama. A gente tem aqui o iode. Ele aparece também uma vez aqui no início do tetagrama, é a primeira consoante, tá? E olha só, algumas gramáticas também apresentam o AI, tá? Essas são as consoantes vocálicas. Olha só como é que funciona. A consoante vocálica, ela naturalmente, o que ela realmente é, a natureza dela é de consoante, não é de vogal. Ela é uma consoante. Isso é extremamente importante entender. Só que quando ela aparece no final de uma sílaba, e dependendo de qual seja a consoante vocálica, ainda tem um outro detalhe. Se antes dela, se ela estiver no final de uma sílaba, mas antes dela não tiver uma vogal, aí ela se comporta como uma vogal. Mas se ela estiver no final da sílaba, mas tiver uma vogal antes dela, ela continua se comportando como uma consoante. Mas se ela estiver no final da sílaba e ela não tiver uma vogal antes, aí ela se comporta como vogal. É por isso que é importante, antes de qualquer afirmação, estudar a regra da distinção silábica no hebraico. Entender como funciona. Ao você fazer isso, você vai entender o que eu estou explicando aqui, mas eu vou tentar facilitar, tá? Vamos lá, entender aqui a regra. O Aleph, ele, como consoante vocálica, ele tem um som de A, tá certo? E algumas gramáticas diz que ele tem o som de E. O som de A é o que na regra das vogais primárias? Ele é uma vogal primária. E o E é uma vogal secundária. As consoantes vocálicas, elas têm preferência pelas vogais primárias. E a secundária, ela só aparece quando se ocorre, por um motivo gramatical, o enfraquecimento da vogal primária. Aí é que ela parte para a vogal secundária. O Rê, que é esse aqui, ele tem como vogal primária o A, ele tem como vogal secundária o E tem como vogal secundária estendida o O. Então, quando ocorre enfraquecimento desse A no Ri, é que ele parte para o E ou propriamente o O. Mas aqui, ó, no tetagrama, isso não tem esse enfraquecimento, tá? Não existe esse motivo gramatical, uma questão, influência, alguma coisa que venha causar isso. Isso é muito importante você entender, tá? O VAV, quando ele está no final de uma sílaba, ele tem o som primário de U e o som secundário de O. Tá certo? O iude, ele tem o som primário de I, o I longo, e tem o som secundário de E. E o AI, ele é igual ao Aleph. Ele tem o som primário de A e o som secundário de E. Particularmente falando, por, por tudo que eu já estudei, já analisei, eu acredito que tanto o Aleph quanto o Ai, como consoante vocálica, eles emitem como consoante vocálica as outras vogais. Mas isso é uma coisa particular, certo? Então temos aqui o Aleph é o A primário, o Re, o A primário, o Vav, o U primário e o Yud, o I primário, tá certo? Então veja só, se o Re no final de uma sílaba ele emite o som de A primário, então não faz sentido o Yavé ter o E aqui, o Segol aqui no final. Porque quem está emitindo esse E aqui, que está sendo representado pelo Segol, é esse Re aqui. Como é que eu sei isso?
É sabendo da regra da distinção silábica. Lembra que eu falei anteriormente que a... Cadê aqui? E a é a primeira sílaba do tetagrama. Se você verificar na enciclopédia judaica, lá está escrito que a é a primeira sílaba do tetagrama. Isso é muito interessante. Existem outros pontos de referência sobre isso, sobre IA ser a primeira sílaba do tetagrama. Se isso aqui, ó, tá certo? Se isso aqui é a primeira sílaba, lembrando que o IA, ele tem um campo de Gadol bem aqui, tá representando o quê? Um A longo, certo? Bem aqui, ó. O que a regra da distinção silábica diz? Que o que determina a quantidade de sílaba que uma palavra, um vocábulo hebraico tem, é a quantidade de vogal plena. E o IA, ele tem vogal plena. Esse aqui, o Kamskadal, ele é uma vogal plena. Então significa o quê? Que a própria gramática já determina que o IA seja uma sílaba. Se o IA é uma sílaba e ele faz parte do tetagrama, ele é a forma do tetagrama contraído, porque a enciclopédia judaica diz que IA é a primeira parte do tetagrama, a primeira sílaba. Então, logo, a segunda sílaba é o quê? É o Vav e o Re. E aqui em Avé, não faz sentido a vogal E estar aqui, o Segol. Por quê? Porque ele é uma vogal secundária. Então, a pronúncia original do tetagrama não poderia ter um Segol aqui. Porque o que? Uma pronúncia é uma vogal secundária. E para ter a vogal secundária, tem que ter o quê? O enfraquecimento da vogal primária. Qual é o enfraquecimento que tem da vogal primária aqui? Não tem nenhuma. Você pode procurar, por exemplo, no Antigo Testamento em hebraico, tem vários nomes que têm a terminação de Vav e Re, e eles sempre terminam como Vá. Vá. E não com V. Então, Yahvé, ele não se encaixa como pronúncia original do tetagrama. Mas é agora que vai vir um detalhe que eu vou explicar uma coisa bem interessante para você. Que você pode até se perguntar o seguinte, olha só. Então Havaiá, então Yahvé não é a pronúncia original? Não, não é a pronúncia original primária do tetagrama. Yahvé é a pronúncia secundária do tetagrama. Como é isso? Isso, eu vou já explicar para você. Olha só que interessante. Por exemplo, no hebraico emenita, ou também os sinais maçoréticos que eram usados, são chamados de sinais maçoréticos babilônicos, o Segol, ele tinha tanto o som de A quanto o som de E. Olha só que interessante. Então, o que acontece? Se alguém quisesse representar o tetagrama com o sinal Segol, mas tendo o som de A, poderia. Dentro do hebraico emenita, isso é possível. E se levarmos em conta que com o enfraquecimento da vogal A, a gente é possível ter a vogal E, no caso do Re, então o E pode aparecer aqui como Segol, mas dentro de uma concepção gramatical de uma pronúncia secundária para o tetagrama. Tá certo? Então, o único problema de Yahvé está aqui nessa vogal. Não se encaixa como vogal primária, mas como vogal secundária, como foi explicado aqui nessa regra do Emut Hakliá, tá certo? Então, Yahvé não é a pronúncia original primária, mas é a pronúncia original secundária do tetagrama. Então, isso que eu acabei de mostrar aqui é o que, quando a gente dá a voz para a gramática nos expressa isso para a gente entender o que é. Espero que você tenha entendido, que você tenha gostado.
e Shalom.